Bom dia a todos, papais, mamães, vovôs, vovós, né? Os parentes que estão aqui. Vocês não imaginam, vocês imaginam sim, a nossa alegria, né? A nossa ansiedade. O aluninho falou para mim, tia Jaca, eu tô com uma dor na barriga aqui. Eu falei, eu também tô, tamo junto. Gente, é muito bom, né? Então, assim, nós não programamos no começo do ano, vocês sabem, no começo do ano nós tivemos aquele pico do Covid, e nada dava para ser programado, então, mas com muita coragem, em junho, nós lançamos, as professoras lançaram esse desafio, já que vamos fazer o teatro do 5º ano, e em um segundo a gente topou, né? Vamos fazer sim, porque é bom voltar, né? É vida, é superação, eles gostam. As professoras fizeram tudo. Nós, enquanto escola, apenas colaboramos com o suporte, né? Todo o texto, a Lucilene, a professora Lucilene, a professora Edmara, fantásticas. O roteiro, a adaptação de falas, tudo. Eu não mexi em nada, de verdade. Foram tudo ideia delas. Final de semana, de noite, vai desde junho, férias, não é? Também nós ali comentando sobre isso, e assim, e com ideias, enfim, e esperamos que vocês gostem. É 1 hora de teatro, então é muita coisa, mas até ontem, quando eles apresentaram para o Infantil 4 até o 5º ano, a plateia ficou joia. Então, quer dizer, todos entenderam, gostaram, e nós esperamos que vocês gostem também. Gente, então a fala, o roteiro, tudo, as professoras, os figurinos também, ideia delas. Eu só fui ali, né? Ok. Nós, enquanto escolas, ok. Alguma ideia ou outra de cenário, vocês puderam perceber, né? O local, por exemplo, onde fazer. Se chove, lá embaixo a gente tem um palco, né? Mas nós corríamos o risco de ensaiar tudo lá e não dar certo. Então, trouxemos aqui para o pátio, por quê? Porque na quadra o som da voz deles se dispersa. E alguns não conseguem falar tão alto ainda. Ainda falarão, mas ainda estão em treinamento. Mas então aqui o pátio, até para ser uma coisa mais intimista também. Porque o teatro dos filhos de vocês é para vocês, né? Então, e ontem, corajosamente, eles apresentaram para os alunos e apresentaram para vocês, e é uma coisa que vai ficar na memória deles para sempre. Na minha, com certeza, das professoras, muito mais, né? Nós queremos agradecer a presença de vocês. Nós tivemos também uma ajuda, né, uma colaboração preciosa da professora de desenho, com relação a todas as questões de figurino também, de desenhos, caravelas, Dom Pedro, um chapéu, enfim, algumas coisas assim. Lá atrás, aquelas pessoas muito especiais também, né? O Gabriel em todos os ensaios, o Leonardo também, porque vocês sabem que a família Notre Dame trabalha em conjunto. Então, o Gabriel com as imagens, edição, o Léo com som, é tudo para vocês, né? Não sei, vocês sabem que a gente faz tudo aqui, né? Com vocês em conjunto. E vocês ajudando também, lógico, com figurinos, né? Nós temos ali, né, o ensaio das crianças nas casas, as falas e tudo mais. Então, gente, é o momento para a gente apresentar, né, e encenar. E vai dar tudo certo, tá bom? Obrigada pela presença de todos vocês. Bom dia, eu sou a professora Edmara. Em meu nome, em nome da professora Lucilene, muito obrigada pela presença de todos. Um agradecimento especial pela direção, pela coordenação, pelos rapazes da manutenção, que nos ajudaram tanto. Sem vocês, eu não acredito que teria sido tão fácil. Muito obrigada. Bom dia a todos. Hoje é um dia muito especial para os 5º anos da manhã da Escola Notre Dame. Nossos queridos alunos vão encenar parte da história do Brasil. Um grande país que passou por conflitos, por disputas, que foi a escolha de um jovem príncipe,
que foi adotado como terra natal por uma princesa austríaca. Ah, quantas coisas já viveu esse país! Esse território era habitado por indígenas de diferentes etnias. Um belo dia, pessoas estranhas, com roupas estranhas, aportaram em uma de suas belas praias. Como num piscar de olhos, tomaram-na e ainda fizeram dos anfitriões seus escravos. Os olhos, sempre ambiciosos dos novos donos, buscavam encher os porões de suas caravelas com toda a riqueza que coubesse. Madeira, ouro, pedras preciosas. Pois aqui encontraram o pote de ouro no fim do arco-íris e o levaram para a Europa, enriquecendo ainda mais os cofres portugueses. Participaram da formação da riqueza daqueles que tomaram para si o território mãos de diferentes cores, mãos forçadas ao trabalho. Por mais de 3 séculos, essa foi a realidade que nos coube. Um dia, não por acaso, mas de forma forçada, os que representavam o poder da exploração pisaram em território brasileiro. Talvez eles nunca tivessem imaginado tamanha beleza. Florestas, praias, montanhas, cascatas, animais e flores das mais variadas espécies. O príncipe herdeiro amou este lugar, escolheu ficar e lutar por nós. E com um brado retumbante, às margens do rio Ipiranga, nos declarou libertos, e o povo gritou junto, independência ou morte. Agradecemos a presença de todos e agora acomodem-se, porque lá vem história. Que dia lindo, não é, Helena? É verdade, seu favorito Guilherme vai passar aqui conosco. Fiz o bolo preferido dele na batata frita que ele tanto gosta. E eu vou preparar uma coleção de moedas para ele ver. Helena, deve ser o Guilherme. Vou atender a porta. Oi, vô! Estou tão feliz de estar aqui. Nossa, estar aqui em plena quarta-feira é maravilhoso. A escola é ótima, mas estar aqui é ainda melhor. Nós também, meu amor. Você nos traz alegria e enche essa casa de vida. Eu adoro quando você vem nos visitar e fazer o seu bolo preferido. Aliás, vou fazer um pedaço para você. Vô, posso fazer uma pergunta? Eba. Eba! Adoro a casa de vocês. Aqui eu posso fazer tudo o que eu quiser. Vô, posso fazer uma pergunta? Claro, meu neto amado. Hoje é quarta-feira e eu não tive aula. Por que hoje é feriado? Hoje você não teve aula porque é feriado nacional. Hoje nós comemoramos a independência do Brasil. Independência do Brasil? Hã? Vô, eu não sei nada sobre essa história. Conta pra mim. Conta, vô. Estou curioso para saber como essa história começou. Será um prazer contar essa história, mas vai demorar um pouco porque são 200 anos de muitas histórias. Ah, vô, eu tenho o dia todo para ouvir. Então se sente que a história vai começar. Houve um período da história conhecido como as Grandes Navegações. Foi quando os homens começaram a desbravar o mar. Naquela época, os homens tinham muito medo de se aventurar pelo mar, porque as embarcações saíam para o oceano e muitas não retornavam. Eles acreditavam que os monstros do mar sumiam com as embarcações. Os portugueses precisaram criar uma rota marítima para chegar às Índias, pois teriam que navegar pelo Oceano Atlântico e Índico. Nas Índias, eles iriam comprar as especiarias para revender na Europa e, claro, ganhar muito dinheiro. Mas, vô, não era perigoso viajar com tantos tubarões, água
E tempestades pelo oceano? Era assim, mas valia tudo para comercializar as especiarias. Especiais o quê? Especiarias eram mercadorias que vinham da Ásia, como pimenta do reino, noz moscada, perfumes e incensos, que por sua raridade no comércio europeu eram valiosíssimas. Já estou imaginando como essas mercadorias eram disputadas. Hoje nós vamos lucrar bastante com a quantidade de especiarias que conseguimos comprar. É verdade. Vamos vender pelo triplo do preço que pagamos. Mas é claro que sim. Depois de tanto tempo para buscar essas especiarias de tão longe, um bom preço é necessário. Vou até acender de incêndio para comemorar nossos lucros. E eu já vou programar nossa próxima viagem, porque essas especiarias vão vender rapidinho. Conta mais, vô, que eu tô adorando esse feriado ao seu lado. Como eu estava dizendo, essas mercadorias eram muito disputadas e... Portugal era o país que tinha as melhores tecnologias para a navegação em mar aberto. Porém, Cristóvão Colombo era um navegante que estava na esquadra da Espanha e avistou terras desconhecidas em 1492. Essas terras são as hoje conhecidas América. Eu queria ser esse tal de Cristóvão Colombo. Eu ia provar que existiam novas rotas comerciais além das Índias. E foi bem assim que aconteceu. Cristóvão Colombo estava a caminho das Índias quando sua embarcação virou. Ele avistou novas terras, mas, contou aos seus colegas, mas ninguém acreditou. Exceto o Américo Vespúcio, que refez suas rotas e encontrou as novas terras e homenageou-as com a América. Que descoberta incrível desse Cristóvão Colombo! Eu queria ser ele. Já pensou, eu de Cristóvão Colombo? Vamos, marinheiro! Precisamos encontrar esse caminho logo. Parece que estamos perdidos nesse imenso oceano. Senhor! Tem que estar fora, não conseguimos ver nada mais à frente. Precisamos chegar logo. Estou muito cansado. Faz 2 meses que navegamos e ainda não chegamos. Olha, senhor, terra à vista! Terra à vista? Que lugar diferente é esse? Estou fazendo meus cálculos que não é o lugar onde fomos da outra viagem. Vamos, eu disse tudo. Vou contar aos meus colegas da Europa que acham que descobri novas terras. Continua, vô! Eu quero saber mais! E agora que vai ficar emocionante. Quando a expedição de Colombo voltou à Europa, o rei de Portugal ficou um pouco enciumado. Como que uma esquadra do país vizinho conseguiu descobrir novas terras se eram os portugueses que tinham as melhores embarcações? Neste momento, começa um novo projeto. Como eles tinham que fazer novas viagens para as Índias, o rei de Portugal escalou Pedro Álvares Cabral para comandar o grupo. Em março de 1500, a esquadra com 13 caravelas partia de Lisboa, capital de Portugal. No meio do caminho, Cabral ordenou que 3 caravelas iriam mudar a rota e seguir a oeste, e as outras deveriam seguir viagem até as Índias. Em abril, começaram a avistar sinais do continente, até que chegaram a uma grande ilha. Lá morava um povo diferente na cor, nos costumes e nas roupas.
Não acredito! Eles chegaram e já avistaram os indígenas? Então os verdadeiros donos das terras eram eles? Sim, meu neto, como você é esperto, o Brasil na verdade foi redescoberto, pois aqui já havia os verdadeiros donos. E eles aceitaram essas pessoas nas terras deles? Tudo aconteceu assim. A princípio, o contato foi calmo. Houve troca de presentes entre as duas partes e alguns dos indígenas foram levados à embarcação onde estava o capitão Mor Cabral, para que ele os conhecesse. Foram-lhes dados alimentos e vinho, mas eles rejeitaram a comida e não gostaram do que experimentaram. Sabe o que eu ia fazer? Eu ia chamar eles para uma festa. Não, uma festa não. Uma grande festa. Com direito à dança e tudo. Nossa, eu estou tão feliz que esteja gostando. Adoro estar com você e ainda poder contar um pouquinho da nossa história. Vamos continuar, vô. Mas aí agora vem a parte triste da história, a parte que escravizam os indígenas. Sempre ficou muito claro o interesse econômico de Portugal pelas novas terras. Ao longo da história, foram diferentes ciclos econômicos que garantiam muito lucro à coroa. O primeiro ciclo foi o do pau-brasil, madeira nobre, da qual era extraída uma tinta vermelha, muito valorizada na Europa. As caravelas aportavam aqui e os índios escravizados cortavam as árvores e as arrastavam para os porões das embarcações. E tudo era levado para a Europa. Os jesuítas, padres portugueses, tiveram um papel importante nesse período. Eles eram responsáveis por catequizar os índios e ensinar a língua portuguesa para facilitar a comunicação. Os índios que não aceitavam essa situação não sobreviviam. Não acredito que fizeram isso com os indígenas. E ainda tem mais, Guilherme. Mas agora eu vou contar um pouco da história dos negros africanos que também sofreram muito com essa exploração toda. Toda vez que me lembro deles, ouço essa canção que era como uma oração para eles. Baba yetu yetu liye mbinguni yetu yetu amina. Baba yetu yetu liye jina lako weli tukuzwe. Baba yetu yetu liye mbinguni yetu yetu amina. Baba yetu yetu liye jina lako weli tukuzwe. Utupelio chakula chetu tunachohitaji utusamehe makosa yetu, kumana setu na hawasamehe wale yotukasea yusutuyo katika majaribu, lakini utuokoe na yule muoe milele. Como não tiveram muito sucesso com a escravidão indígena, a corte portuguesa decidiu investir num comércio muito próspero da época, a compra de prisioneiros africanos que seriam transformados em escravos. Pessoas de diferentes tribos e culturas eram compradas e presas no porão de embarcações e trazidas da África para o Brasil, em condições subhumanas. Eles viviam para trabalhar, sem direito algum, apenas trabalhar. One
Jerusalema ikayalami ilondoloze uhambe nami zungangishilana Jerusalema ikayalami ilondoloze uhambe nami zungangishilana dawo yami ayikholana buso wami awukholana ilondoloze zuhambe nami dawo yami ayikholana buso wami awukholana ilondoloze Maravilhosa a cultura deles, não é, Guilherme? Também achei, vô. Mesmo eles sendo escravizados, não pararam de praticar a cultura deles. E olha que eles tinham motivos para chorar. Sabe por quê? Os escravos que sobreviviam à travessia, ao chegar ao Brasil, eram logo separados do seu grupo linguístico e cultural africano e misturados com outros de tribos diversas para que não pudessem se comunicar. Seu papel de agora em diante seria servir de mão de obra para os seus senhores, fazendo tudo o que lhes ordenassem, sob a pena de castigos violentos. Além de terem sido trazidos de sua terra natal, de não terem nenhum direito, os escravos tinham que conviver com a violência e a humilhação em seu dia a dia. O que aconteceu com eles, vô? Essa história é longa. A escravidão negra foi implantada durante o século XVII e se intensificou entre os anos de 1700 e 1822, sobretudo pelo grande crescimento do tráfico negreiro. O comércio de escravos entre a África e o Brasil tornou-se um negócio muito lucrativo. O período em que mais trouxeram escravos negros pode ser situado entre 1701 e 1810, quando quase 2 milhões de africanos foram desembarcados nos portos coloniais. O quê? Quase 2 milhões de africanos? Mas, vô, enquanto acontecia tudo isso por aqui, o que acontecia na Europa? Muitas histórias, muitas coisas, mas a mais engraçada foi a fuga de Dom João para cá. O quê? Ele fugiu? Saiu na disparada? Sim, acredita? Sim, e por quê? Tudo começou quando Portugal assinou um acordo e não cumpriu. Os portugueses foram obrigados a aceitar o seguinte termo dos franceses: fechar os portos de seu país para as embarcações inglesas. O termo foi aceito, mas não foi colocado em prática. Incapaz de invadir a Inglaterra, Napoleão resolveu, a partir de 1806, estabelecer o bloqueio continental, o que determinou que os portos das nações europeias ficariam terminantemente fechados para embarcações inglesas. Com o bloqueio, os portugueses começaram a ventilar a proposta de mudarem-se para o Brasil, a fim de fugir do alcance de Napoleão. Portugal não aceitou aderir ao bloqueio porque as relações com os ingleses eram boas e estavam de pé por séculos. A situação estendeu-se até meados de 1807, quando Napoleão realizou um ultimato. Já estou imaginando essa cena do corre-corre. Dom João, cadê o rei desse país? Quero ver esse covarde me enfrentar. Assinou um acordo e não cumpriu. Vem, Dom João, cadê você, seu tratante de uma figa?
Parece que ele tinha medo do Napoleão, pois era muito temido pelos seus inimigos. Mas e aí, vô? Eles conseguiram fugir? Sim, depois de muita correria conseguiram. Dom João autorizou todos os seus súditos a mudarem-se para o Brasil, caso desejassem, mas se não houvesse espaço nas embarcações da corte, eles deveriam procurar meios próprios de vir para o Brasil. Todos os preparativos da mudança foram realizados às pressas, e por isso houve correria e pânico. Muita coisa que deveria ter embarcado foi deixada para trás. E os navios, abarrotados de gente, não tinham suprimentos suficientes para todos. Os problemas na viagem foram muitos. A citada superlotação fez com que alimentos e água fossem racionados, não havia dormitórios e cama para todos, e os problemas de higiene eram muitos. Estes resultaram em um surto de piolho que forçou as mulheres a rasparem seus cabelos. Eu te mato, Dom João! Olha como você me fez passar! Que viagem horrorosa, principais horrorosa, até pior, menino! Você vai me pagar! Pode ficar tranquila, minha querida. Vou providenciar umas reformas para esse país. Hoje à noite teremos um baile de réu. Coloque sua melhor roupa, minha amada Carlota. Verdade, vô? Que Dom João fez reformas no Brasil? Verdade, ele quis trazer um pouco de Portugal para cá. Ele decretou a abertura dos portos às nações amigas, fundou o Banco do Brasil, construiu o Teatro Nacional, Biblioteca Nacional, Jardim Botânico. Dom João também investiu na criação de estradas, aboliu a lei que proibia a criação de fábricas no Brasil. Além disso, Dom João criou a imprensa real, contratou artistas franceses para retratar o nosso país.
pelo menos uma coisa boa para a época. Verdade. Quer saber mais um pouco ou podemos parar por hoje? Quero mais. O almoço vai demorar um pouco, então ainda dá tempo de ouvir um pouco mais. Teve até casamento. De quem? Conta, quero saber. Vamos conhecê-los. O casamento de Leopoldina com Dom Pedro foi resultado das negociações realizadas entre Áustria e Portugal, iniciadas durante o Congresso de Viena. Aconteceu em 13 de maio de 1817, em uma igreja localizada em Viena. Dom Pedro não compareceu à cerimônia pela distância do deslocamento entre o Brasil e Áustria, e por isso ela foi realizada por procuração. Quem representou Dom Pedro foi o tio de Leopoldina, Carlos, o Duque de Tusken. Só depois do casamento que Leopoldina mudou-se para o Brasil. Sua viagem teve duração de 85 dias e ela chegou à colônia em 5 de novembro de 1817. Antes disso, Leopoldina aprendeu a falar português e preparou-se para vir ao inóspito país. Olá, princesa. Vejo que está gostando do lugar. Bem que meu pai me avisou que esse lugar é o fim do mundo. Calma, você já se acostuma. Tomara que você esteja certo, senão eu volto para a Europa. Depois da sua parte engraçada, vamos para a parte mais séria. Passados alguns anos, os franceses foram derrotados e expulsos de Portugal. Então, políticos portugueses exigiram a volta de Dom João a Portugal e, caso não cumprisse a determinação, correria o risco de perder o trono. Porém, os políticos brasileiros também pressionavam para que a coroa ficasse aqui. Dom João decidiu que voltaria para Portugal e deixaria aqui seu filho, Dom Pedro, que tornou-se o regente do Brasil. Se for assim, põe a coroa sobre tua cabeça antes que um aventureiro lance a mão nela. Fico surpreso, meu pai, mas por que eu? Porque sim, acede e seja obediente. O quê? Pelo bem da nação, você fará isso. Eu declaro que Pedro de Alcântara, Francisco Antônio, João Carlos Xavier de Paulo, Miguel Rafael Joaquim, José Gonzaga Pascoal, Cristiano Serafim, de Bragança e Bourbon, a partir de agora, se torne o príncipe regente do Brasil. Mesmo contra a vontade, Dom Pedro teve que assumir o reinado. Na viagem de Dom João VI, cerca de 4.000 pessoas retornaram para Portugal. O rei português, além disso, levou para Portugal uma grande quantidade de ouro e diamantes que estavam nos cofres do Banco do Brasil. Com o retorno de Dom João VI, Pedro de Alcântara tornou-se regente do Brasil. E agora, vô? O que aconteceu com Dom Pedro? Agora ele teve que enfrentar vários problemas pelo bem da nação. Dom Pedro amava essa terra, porém foram tantas as pressões que sentiu vontade de voltar a Portugal. Sua esposa, Dona Leopoldina, o convenceu a ficar e lutar pela autonomia da colônia. Dom Pedro de Alcântara, você vai ficar aqui junto comigo. Agora que me acostumei com esse país, eu não saio mais daqui. Não, não e não. Ai, Leopoldina, já te disse que esses assuntos não são para mulheres. Basta os afazeres e me deixe pensar. Mas, vô, não pare de contar. O que ele fez agora? Ele pensou e...
Entre os dias 8 e 9 de janeiro, Dom Pedro recebeu um abaixo-assinado com 8.000 assinaturas de pessoas que defendiam sua permanência no Brasil. Motivado por isso, Dom Pedro supostamente anunciou a frase que marcou o dia do fico. Dom Pedro, aqui está o rolo de assinaturas pedindo para que o senhor fique no Brasil. Bom, se a vontade de todos e para o bem da nação, diga ao povo que fico. Pedro continuou com as negociações para que o Brasil voltasse a ter mais tranquilidades e viajou para São Paulo. Dom Pedro estava em uma viagem para negociar com lideranças políticas de São Paulo o apoio ao movimento de independência. Durante a viagem, uma carta com novas ordens de Portugal chegou. A regência do Brasil, na ausência de Dom Pedro, era transmitida para Dona Leopoldina. Ela, após atualizar-se, convocou um conselho em caráter de emergência e, nesse conselho, decidiu-se pela independência. Mas que é lindo! Como é agradável isso daí! Leopoldina, uma carta! Olha, uma carta para mim! De quem será? Oh, meu Deus! Notícias de Portugal! Precisamos dar Dom Pedro que as coisas não estão boas por lá! Vão ficar muito percados! Dom Pedro! Declara a independência do Brasil urgente. Não espere mais nem um segundo. Mensageiro, leve Dom Pedro. Sim, sim. Vamos, menina. Na sequência, cartas foram enviadas para Dom Pedro e o mensageiro, chamado Paulo Brégaro, encontrou-o na altura do rio Ipiranga. A ocasião da declaração de independência do Brasil, no entanto, não foi nada pomposa. Os relatos contam que Dom Pedro estava sofrendo severamente de disenteria na viagem a São Paulo. Dom Pedro! Aqui está uma carta urgente que Dona Maria Leopoldina enviou para você. Dom Pedro, o senhor está bem? Não sei muito bem hoje. Então, melhoras? A situação é muito séria. Preciso tomar uma decisão. Eu, Dom Pedro de Alcântara, príncipe regente deste país, às margens do rio Ipiranga, venho dizer algo importante diante da situação insustentável. Eu declaro este território definitivamente separado da metrópole. Independência! Meu Deus, peraí que tem mais. Vô, estou ouvindo esse grito daqui. Deve ter sido emocionante dar o grito de Ipiranga. E foi mesmo. Foi a partir desse dia que o Brasil teve sua independência e a partir desses dias podemos comemorar o 7 de setembro. Agora chega de tantas histórias, que eu já vou servir. Mas antes, vamos ouvir uma música que representa bem a diversidade do Brasil, um país construído com mistura de tantas culturas. Ainda não é a hora. Brasil, meu Brasil brasileiro, meu mulato insoneiro, vou cantar-te nos meus versos. O Brasil, samba canta, bamboleio que faz gingar. O Brasil, do meu amor, terra de nosso Senhor. Brasil, pra mim, pra mim, pra mim. Brasil, terra boa e gostosa, da morena cestrosa,
olhar indiferente. No Brasil, samba que dá bamboleio que faz ginga. No Brasil do meu amor, terra de nosso Senhor. Brasil, pra mim, pra mim, pra mim. E para fechar o nosso teatro, nós convidamos as famílias, os pais, a cantarem conosco o hino da independência. Que os alunos também querem apresentar para vocês. Vamos lá, o hino da independência. Já podeis da pátria, filhos, ver contente a mãe gentil. Já raiou a liberdade no horizonte do Brasil. Já raiou a liberdade, já raiou a liberdade no horizonte do Brasil. Brava gente brasileira, onde vá, devo servir, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Os milhões que nos forjavam da perfídia do partido, houve mãos mais poderosas, são poderes do Brasil. Houve mão mais poderosa, houve mão mais poderosa, são poderes do Brasil. Brava gente brasileira, onde vá, devo servir, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Não tem mais ímpias falanges que apresentam face hostil. Vossos peitos, vossos braços são muralhas do Brasil. Vossos peitos, vossos braços, vossos peitos, vossos braços são muralhas do Brasil. Brava gente brasileira, onde vá, devo servir, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Parabéns, ó brasileiros, já tomaram varonil no universo, entre as nações, resplandece a do Brasil. No universo, entre as nações, no universo, entre as nações, resplandece a do Brasil. Brava gente brasileira, onde vá, devo servir,